Jodi, eu queria tirar uma dúvida. Ontem a Júlia conversou conosco, a Júlia Zanata, e no meio daquilo tudo, a gente foi recebendo informação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS e mudou a presidência, mudou a relatoria, que revés. E a Júlia confidenciou aqui, ela não estava em Brasília, estava em Criciúma, falou, Pitoli, nem eu sei o que foi feito, a manobra que foi feita para que isso pudesse acontecer, essa reviravolta e a vitória da oposição. Vitória essa que promove a cortina de fumaça com o vazamento de tudo que a gente viu ontem à noite, que eles são tão previsíveis quanto o nascer e o pôr do sol, né? A vitória da oposição, cortina de fumaça logo depois. Queria te ouvir, o que aconteceu ali, para que a gente pudesse então comemorar essa vitória, entendo eu, importante vitória da oposição ontem com relação à CPMI. Jodi? Olha, Pitoli, mais do que uma importante vitória, eu acho que foi a mais emblemática vitória da oposição nessa legislatura. Foi uma CPMI que nós já considerávamos perdida. Eu realmente estava desanimado, tanto que eu nem pedi para fazer parte da CPMI, para você ter uma ideia. E é evidente que nós não estávamos externando tanto essa nossa indignação, esse nosso pessimismo, mas nós já entendíamos que estavam construindo um cenário para ela terminar em pizza, né? Que queriam, mais uma vez, sequestrar uma CPMI, que é um instrumento da minoria. Quando nós vimos que o presidente seria o Omar Aziz, que foi o presidente da CPMI da Covid, um governista, um cara extremamente arrogante e que blinda o governo, como fez em outras oportunidades, e também sempre teve o seu posicionamento contrário, né, à direita, ao presidente Bolsonaro, nós começamos a entender que era para fazer uma blindagem e também fazer mais convocações de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, e tínhamos ainda a expectativa de termos a relatoria. Quando anunciaram que seria o Ricardo Aires, também outro governista, eu falei, acabou, não vou mais nessa CPMI. Eu conversei até com o Gayer estava extremamente revoltado. Só que 2 dias antes da definição da presidência, da votação, né? Porque mesmo anunciando o presidente, você anuncia o presidente, se não tiver nenhuma outra chapa, ele vai ser votado quase que por aclamação. Só que 2 dias antes, nos bastidores, nós conversamos com o senador Carlos Viana, e o líder Sóstenes teve um papel fundamental nisso, para que ele lançasse a candidatura dele. A coisa ficou muito na boca miúda, pouca gente sabia. Para você ter uma ideia, Alcolumbre, que é um cara que está muito por dentro de todas as articulações que ocorrem no Senado, ele não ficou sabendo. E fomos conversando com cada um, com os deputados, senadores, tudo isso à noite, madrugada dentro. Quando chegou no dia seguinte, Carlos Viana anuncia a chapa dele avulsa, o nome dele, né, na verdade, né, avulso, a candidatura avulsa para presidir a CPMI. E os votos já estavam mais ou menos construídos ali. O governo ficou sem acreditar, né? O Randolph, que é o líder do governo no Congresso, ficou extremamente envergonhado. Ele disse que realmente foi culpa dele, eles subestimaram a oposição. E mais do que subestimar a oposição, com isso, além deles perderem a presidência, o presidente também indica o relator. Indicou o Alfredo Gaspar, que é um jurista de primeira linha. O cara já foi procurador, promotor no seu estado, foi, inclusive, aquele que relatou a ação penal, a ação de sustação da ação penal do Ramagem, e um cara extremamente alinhado conosco. Então, assim, uma CPMI que parecia totalmente perdida vai se tornar agora uma bala de prata contra o governo, porque nós vamos avançar com os requerimentos de convocação, de quebra de sigilo do irmão do Lula, coisas que nós sabíamos que não avançariam se fosse com outro formato que foi definido pelo governo. Assim, foi uma vitória muito gigante, e talvez poucas pessoas ainda consigam compreender o significado desse dia de ontem, em que nós conseguimos tomar de assalto, sequestrar, né, de volta para nós a CPMI.